Gratidão. E aqui a gente vai fazer uma relação entre as emoções e os níveis de consciência, né? Para a gente perceber o quanto é importante e o quanto as emoções estão relacionadas ao nível de consciência que a gente vive. Então aqui a gente traz uma escala conhecida por todos, né? Que é a escala de David Hawkins, né? Então nessa escala a gente correlaciona os níveis das emoções com os níveis de consciência. Então aqui nós estamos falando da pessoa, né, David Hawkins, a gente não faz nenhuma referência a pessoas. O que a gente faz normalmente é a consciência, né? Então a consciência David Hawkins que trouxe essa ferramenta que nos auxilia a percebermos o que estamos, como estamos vivendo, né, nossas emoções e os níveis de consciência que estamos vivendo. Então o que ajuda isso nesse momento, né? Então quando a gente fala de níveis de consciência e níveis de emoções, a gente precisa perceber que os níveis mais densos do planeta sempre estiveram relacionados a emoções de conflito, né? Então, o que é emoção densa? Uma emoção negativa, uma emoção onde o ser está desconectado dele mesmo. Então, tudo que está abaixo, né, de 250 Hz, que é o nível de neutralidade, que me chama, são emoções densas. Então, são medo, culpa, raiva, ódio. Isso, na nossa escola, né, escola uraniana, não é considerado. Por quê? Porque não existe um ser humano que possa viver num nível de culpa, de medo, de raiva. Não existe. Na concepção da consciência, né? Então, hoje, você ter seres vivendo nesse nível de emoção é desumano, né, considerá-lo. Mas é totalmente desumano. Porque como é que um ser pode viver com ódio? Ele está com ódio de quem? Ele está contra a divindade, contra Deus, contra ele mesmo. Como é que ele pode viver a um nível de culpa? Ele está culpando quem? Então é inconcebível para a consciência superior, para a consciência evolutiva. Então o que acontece quando a gente passa por esse processo para, né, chegar nesse despertar e nos unirmos à nossa essência? Nós temos que nos deparar com essas emoções. Então, no meu caso, né, específico, dentro da minha consciência, não existiam essas emoções. Então, eu percebia desde o início, eu me perguntava por que essas pessoas brigam. Só que ao longo do caminho, eu fui convivendo com a vida humana, com as emoções humanas e conhecendo as emoções humanas. E percebi que essa era uma das tarefas, entender como é que as emoções humanas funcionavam. Só que para isso, a minha vibração e energia se misturaram com as emoções humanas e eu tive que fazer todo um processo de transmutar essas energias para alcançar vibrações mais altas, que são as emoções e vibrações da própria consciência da minha essência. Então, essa transmutação me permitiu perceber a estupidez das emoções negativas humanas. Ou seja, por que elas estão lá? Você está indo contra você mesmo. Então, quando eu vi essas emoções de tristeza, que colocam a pessoa para baixo, mas por que está ali? Né? Por quê? Porque estava colocando uma emoção sem controle, sem domínio, deixando ela solta. Ou seja, sem o comando, né? Sem o verdadeiro comando. Então, eu não estou comandando aquela emoção, ela entra no estado de desorganização, de entropia. E ela vai ficar solta. E aí, a partir do momento que uma pessoa tem uma emoção, né, aquela história dos 18 segundos, 20 segundos que os seres humanos colocam, a partir do momento que você tem isso e fica muito tempo naquilo, aquilo vai crescendo. Então a pessoa fica naquela emoção negativa, escuta uma música negativa, fala uma coisa negativa, assiste um filme negativo, entra numa loja com outra negativa, vai somando. E daqui a pouco ela está dentro daquele mar abaixo dos 250 Hz. E como é que ela sai daí? Ela vai precisar de emoção positiva. E assim, o jogo da humanidade ficou nesse jogo de emoções e o sistema operando para manter os seres em emoções baixas, densas. Então, colocando o apego, a dificuldade, isso, aquilo, aquilo. Aí eu coloco isso no ser humano. Não, agora você não pode. Aí você fala, não, mas agora eu vou viajar. Pra quê?
Para que você vai? Você vai gastar dinheiro? O que você vai fazer? Né? Não é assim o ser humano? A gente fala, o que é isso? Peraí, como assim? Eu vou viajar? Eu sou um ser que vai viajar, que viaja, independente do que for. Está sempre em viagem, né? Nós somos viajantes cósmicos, né? Aí, não pode. Aquilo, isso, não pode que você vai. Todas essas emoções estão totalmente fora de um nível evolutivo. Por isso que a gente fala, trabalhar o silêncio é fundamental para a consciência se posicionar internamente. Ou seja, porque a consciência, ela continua evoluindo, independente se a gente está histérico ou não, né? Então ela continua, ela vai fazendo a sua trajetória, o ser está lá brigando, reclamando, mas a consciência continua fazendo a trajetória. Vai chegar num momento que ele precisa sair daquele corpo, ou seja, ele terminou a encarnação dele, terminou o prazo, vamos chamar assim. Só que ele passou a vida inteira brigando. E aí? A consciência continuou evoluindo, continuou seguindo a sua trajetória, não sabemos o quanto que ela evoluiu, porque ele não acompanhou a evolução. E aí, aquelas emoções densas que ele ficou retido, elas vão ter que ser trabalhadas para a liberação daquele ser. Por isso que o trabalho das emoções tem que ser feito continuamente e a gente se liberta antes de qualquer prazo, né? A gente já se liberta, fica desperto a consciência e vai acompanhando o processo de evolução da consciência, mantendo as nossas frequências elevadas. Então, nessa escala de David Hawkins, essas emoções densas, para nós, não são consideradas dentro de um processo evolutivo. Então, dentro das frequências da nova Terra, não vai existir frequência de culpa, nem de medo, nem de raiva, nem de ódio. Todas elas são transmutadas. E aí, por isso que a gente coloca o papel fundamental de cada ser humano fazer o seu próprio trabalho. Porque o outro não vai fazer. Não tem como fazer. Então, as frequências disponibilizadas, trazidas, né, que nós canalizamos, ancoramos, elas são para ajudar. Mas se o outro ser não quiser fazer, ele não vai receber a frequência e não tem como operar. Por quê? Porque não pode obrigar ninguém a nada. Então, o nível de densidade abaixo de 250 Hz é humanamente impossível de se viver. É por isso que a transição da Terra está se acelerando também, esse processo. Por quê? Porque não temos mais como conviver, ninguém mais vai conviver com guerras, com gritos, com raiva, com gente passando por cima das pessoas. Isso não existe dentro de um processo evolutivo. É impossível de alguém evoluir dentro de um circuito energético desse tipo, onde as pessoas não têm domínio sobre si mesmas. Então as emoções vão sendo transmutadas, né? Então cada ser passa por essa mudança, a energia é transmutada aquilo que ele tem de emoção negativa, e essa emoção negativa a gente utiliza para impulsionar a positiva, porque é a mesma, só que ela muda de polaridade. Então você pega aquilo que está, é uma alquimia, né? Então você pega, a pessoa está triste, a gente vai levar para ela a felicidade, que é a polaridade contrária. Então é um processo simples, só que o ser precisa querer, né? E precisa estar imbuído dessa iniciativa, dessa vontade. E aí as coisas se transformam, porque a partir do momento que ele transforma as suas emoções, ele transforma a sua vida. Porque ele vai transformar, ele vai entrar numa vibração que vai atrair os semelhantes, vai atrair as pessoas que também estão nessa mesma frequência e as coisas, né? As coisas da vida passam a ser mais belas, né? Ele não vai ficar observando as coisas feias, né? Ou achando que elas são feias, porque ele está numa polaridade contrária. Ele não vai estar contra a vida. Então, por isso que dentro dessa escola, né, de Urano, não existe nada de emoção e nem isso é tratado mais, né? Porque tem níveis de consciência dentro dessa civilização que está muito além de questão de emoções. Isso já não existe. Então é uma linha evolutiva onde as emoções, a emoção principal é você estar bem, ponto.
você estar em alegria, contínuo, você está bem, você está tranquilo, você está alegre, você está em paz. Existe uma paz contínua e uma alegria contínua, que são o combustível do processo evolutivo. Então você não se depara mais com coisas de alguém brigando. Por quê? Porque isso é separatividade, isso é quebra. Isso é como se você entrasse você pegasse o seu corpo, quebrasse em pedaços e falasse, olha, né, e agora eu quero ser feliz. Não existe, né? Ou eu faço todo esse movimento comigo mesma e vou conversar com uma pessoa exigindo que ela me dê as coisas. Então esse tipo de relação humana não existe num processo evolutivo e a Terra não vai existir isso, gente. A Terra vai estar ancorada em vibrações altas que vai permitir que os seres se integrem com eles mesmos, com o eu superior e com os outros. Então a gente vai ter muito mais comunidades e grupos unidos por um bem maior do que por uma iniciativa pessoal. A grande maioria não vai se unir por iniciativa pessoal, vai se unir por uma iniciativa comum, planetária, e aí atende às suas iniciativas pessoais, né? Mas não como principal tarefa. A principal tarefa vai ser a gente justamente sair dessas emoções que não fazem mais sentido para elevar todo o planeta e todas as condições necessárias para que isso progrida, né? Porque precisa ter progresso. E o progresso só acontece quando ele é contínuo, constante e já não tem mais nada prendendo, né, o ser ou impedindo o ser de avançar. Então você tem que avançar, gente. O negócio é avançar. Coisinhas, essas negatividades, essa escala que mostra, você tem culpa, não sei o que, você tem que sair completamente disso, porque o processo evolutivo, eles falam o tempo todo, esqueça isso, né? Você já transcendeu essa parte, não tem nada para se culpar de nada, não tem nada para temer de nada, e muito menos essas pessoas que têm ódio, né, que têm raiva, a gente tem que ficar distante disso, porque isso não faz parte de um processo de progresso, né? O progresso é a gente se ancorar nas energias superiores, nas energias mais elevadas, que elas vão nos levar para o alto. Então vamos cuidar das nossas emoções e entendermos que numa nova Terra nada vai estar abaixo dessa neutralidade. Não é que a gente não vai sentir nada, né? Então não é que você não vai sentir nada, você pode sentir, mas você vai ter um domínio sobre isso. Por quê? Porque no momento em que você sentir, eu estou me sentindo assim, você vai ter um ancoramento da energia superior que vai te trazer de volta para aquele ponto onde você já está em conformidade com a sua vibração. Essa é a diferença da nova Terra, porque você sempre vai estar ancorado em energias superiores. Então, é muito mais fácil para o ser trabalhar essas emoções agora do que antes, né? E muito mais fácil para ele progredir e se libertar dessas emoções que não correspondem mais a uma nova Terra. Okay? Gratidão.